Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estudar a termoquímica. Na parte 1, você vai aprender as aplicações da termoquímica no seu cotidiano, um assunto muito interessante. Primeiramente, vamos entender o que vai estudar a termoquímica. Dá para ter uma ideia pelo próprio significado da palavra. A parte da química e termo está relacionado com a grandeza física chamada de temperatura. Então, nesse caso, a termoquímica está relacionado com a grandeza física temperatura. Agora, eu preciso definir fisicamente o termo temperatura. Os físicos definem temperatura como uma grandeza que vai medir o grau de agitação das partículas constituintes do sistema. Podem ser átomos, moléculas, íons, etc. Quando eu escrevo aqui partículas, eu estou me referindo a um modo geral a qualquer tipo de partícula. Então, fisicamente, a definição de temperatura é o grau de agitação das partículas. Se as moléculas estão agitadas, consequentemente, isso origina um movimento. E esse movimento vai permitir que origine uma energia chamada cinética. Energia cinética é uma energia proveniente do movimento das partículas. Mas esse movimento foi originado pelo aumento da temperatura. O aumento da temperatura fez com que as partículas ficassem mais agitadas, isso gerou movimentos e uma energia proveniente do movimento chamada energia cinética. E essa energia cinética vai originar uma outra energia proveniente da temperatura que está relacionada à modificação do sistema. Um subtipo, digamos assim, de uma energia cinética chama-se energia térmica, porque o movimento das partículas é devido ao aumento da temperatura. Então, a energia térmica é um subtipo de energia cinética. E essa energia térmica, ela vai do corpo com maior temperatura, ou seja, vamos dizer assim, um termo que fica bem fácil o entendimento. Energia térmica em trânsito. Se ela está em trânsito, ela vai da onde para onde? Energia térmica em trânsito que vai do corpo, que possui a maior temperatura, para o corpo que possui a menor temperatura. Esse, inclusive, é um dos princípios da termodinâmica. E quando essa energia térmica vai de um corpo de maior para menor temperatura, isso tem por finalidade fazer com que os corpos tenham temperaturas iguais após esse trânsito. Essa energia térmica em trânsito de um corpo é o que nós chamamos de calor. Calor, que os físicos costumam representar o calor pela letra Q. Vamos então recapitular. A palavra termoquímica está relacionada à temperatura. Fisicamente, temperatura é definido como sendo o grau de agitação das partículas. Se as partículas ficam mais agitadas por conta
do aumento da temperatura, isso gera um movimento. Esse movimento acaba causando a energia cinética, que acaba se desenvolvendo em forma de energia térmica, que passa do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. E o que passa de um corpo para o outro? É a energia térmica chamada de calor, representado pela letra Q. Mas essa é a definição física de temperatura, mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos estudando química. E aonde vai entrar esse calor na química? Essa é fácil de se observar. Quando você ingere na sua dieta os alimentos, por exemplo, aqui nós temos um todinho que muitos gostam de consumir. Sempre nesses alimentos existe um rótulo. E nesse rótulo ele apresenta as informações nutricionais, que diz que tem vitamina A, D, cálcio, sódio e também uma informação importante. Quando ingerir esse alimento, ele vai originar uma quantidade de energia de 167 quilocalorias para a quantidade desse alimento, que é em torno de 200 mililitros. Então, se você ingerir esse alimento, ele vai ser metabolizado pelo seu organismo e vai originar, em termos de energia, 167 quilocalorias. Ok? Esses 167 quilocalorias é o calor produzido pelo alimento quando ele foi ingerido pelo nosso organismo. Agora a pergunta que se faz é a seguinte: vamos pegar um outro alimento aqui. Pegamos aqui um frasco de aveia em flocos. Esse é o famoso John Dalton. John Dalton é o mesmo que desenvolveu inúmeros conceitos da química, dentre os quais o modelo semelhante à bola de bilhar, famoso Dalton aqui, ó. E aí o que acontece? Muito bem, aqui está a informação nutricional da aveia, e ele diz o seguinte: quando esse alimento é ingerido, ele fornece 104 quilocalorias de energia para 30 gramas de porção ingerida. Agora a pergunta que se faz é: como que eles chegaram nesse valor? Como é que eles mediram isso? Boa pergunta. Como que eles mediram esse valor? Foi usando um aparelho chamado de calorímetro. Vamos estudá-lo agora, nesse momento. O calorímetro é um aparelhinho, tá? Eu vou aproximá-lo aqui, fica mais fácil a sua visualização. Calorímetro é um aparelho que tem um dispositivo interno chamado de bomba calorimétrica. Dentro desse dispositivo chamado de bomba calorimétrica existe a substância na qual eu quero medir a quantidade de energia térmica, que é o calor que ela produz. Então eu coloco a massa, normalmente padrão é 1 grama. Aí eu coloco 1 grama aqui da aveia, do todinho, da batata, do arroz, do açúcar, enfim, dentro desse dispositivo. Ele é ligado por 2 fios diretamente a uma bateria, a um circuito que tem aqui um botão que você aciona e ele emite uma faísca. A faísca é uma ignição que faz esse combustível queimar, e para queimar ele está numa atmosfera que contém oxigênio puro. Muito bom. Além disso, nós temos também aqui um termômetro, tá? Sim, essa bomba calorimétrica está imersa em água. E esse termômetro inicialmente está marcando a temperatura da água antes
antes do alimento, do combustível queimar. Muito bem, aqui temos um agitador com uma hélice que ele se movimenta para permitir que a água ela não fique parada, ela fique em trânsito aqui para permitir uma distribuição uniforme do calor. Não fica um calor mais concentrado de um lado ou de outro. Não, a distribuição é uniforme. E para que nós tenhamos essa distribuição uniforme, esse agitador permite que isso ocorra. O que mais? Bom, como que funciona isso? Você aperta esse botão, a bateria emite uma faísca, a faísca permite com que o combustível reaja com o comburente. O combustível é o alimento, o comburente é o oxigênio. Quando o combustível queima, ele libera energia térmica, o calor. Esse calor ou essa energia térmica é transferida para a água. Está vendo aqui? A água, por sua vez, absorve essa energia térmica proveniente da queima do combustível. E a temperatura vai aumentar. Aí o que eu faço? Eu já tinha a temperatura inicial, acabei de determinar a temperatura final da água depois de receber o calor proveniente da queima do combustível, e agora é só fazer uma conta e calcularmos qual a quantidade de calor transferido pela queima do combustível. Vou mostrar isso para vocês através da resolução de um exercício. Acompanhe, por favor. Este exercício tem este enunciado. Calcular, vou colocar aqui embaixo, o calor produzido pela queima de 1 grama de açúcar em um calorímetro contendo 1.000 gramas de água a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, que após a reação de queima de 1 grama de açúcar, que transferiu o calor para a água, aí a temperatura passou de 20 para 24 graus Celsius. Um dado fornecido para fazermos esse cálculo é essa letra C minúscula chamada de calor específico. Vocês já viram isso na termofísica ou termologia, como queiram. E ela é igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius. O que isso significa? Repetindo, vocês já viram isso, né? 1 caloria é a quantidade de energia fornecida a 1 grama de água, que eleva em 1 grau Celsius a temperatura. Vamos repetir? 1 caloria é a quantidade de energia fornecida a 1 grama de água para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura. Isso é dado. Bom, vamos colocar agora os dados do exercício. Estão aqui os dados. Primeiramente, a massa da água é 1.000 gramas. A temperatura inicial antes de queimar 1 grama de açúcar é 20 graus Celsius. A temperatura final depois que queimou 1 grama de açúcar é 24 graus Celsius. Isso faz com que a variação de temperatura seja de 4 graus Celsius final menos inicial. E aqui mais uma vez está o calor específico da água e a pergunta é: calcule a quantidade de calor, que é o valor que aparece nos rótulos dos alimentos. E é a quantidade de energia que nós recebemos quando ingerimos um determinado alimento. Para fazer esse cálculo é só usar a fórmula do Ki macete. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico e a variação de temperatura. Massa de quem? Do açúcar ou da água? Bom, se eu usar o calor específico da água, então eu tenho que usar a massa da água.
Isso é um detalhe importante. O aluno fica em dúvida: eu coloco a massa de quem aqui? Do combustível? Não, eu coloco o calor específico da água, então tem que ser a massa da água. E outro detalhe importante: o calor específico da água encontra-se nas unidades calorias, gramas, graus Celsius. Isso quer dizer que as unidades dessas grandezas são: a quantidade de calor é calorias, a massa é gramas e o ΔT, que é a variação de temperatura em graus Celsius. Substituindo os dados: a massa de 1.000 gramas de água, o calor específico é 1 caloria por grama vezes graus Celsius e a variação de temperatura de 4 graus Celsius. Um detalhe: vários exercícios relacionados a esse tópico colocam a massa da água em quilogramas de propósito para ver se o aluno erra. Isso você vai ficar atento para não cair nessa armadilha. As unidades das variáveis estão na unidade do calor específico. O calor é caloria, a massa é grama e a temperatura é Celsius. Então, se ele der uma massa em quilo, você tem que transformar em gramas. Corto gramas com gramas, corto graus Celsius com graus Celsius. 4 vezes 1.000 dá 4.000 calorias. Ou, na forma de notação científica, 4 vezes 10 a terceira calorias. Ou ainda, usando um prefixo matemático que corresponde, o 10 a terceira é o quilo, 4 quilocalorias. É desta maneira que se realizam os cálculos no laboratório para calcular a quantidade de calor que um alimento, ao ser ingerido, fornece para o nosso organismo. Eu quero até chamar a sua atenção para alguns detalhes interessantes. Quando nós, por exemplo, temos vários produtos do nosso cotidiano, existem diferenças. Por exemplo, existe uma margarina light e uma margarina normal. O que significa o termo light nesses alimentos? Você consegue descobrir isso olhando no rótulo. Aqui vou chegar bem próximo para ver se vocês conseguem visualizar, ver se eu consigo focar aqui qual é a quantidade de energia fornecida no consumo desse alimento. Vamos lá? Tá meio difícil aqui, hein? Mas também com essa webcam minha aqui eu vou te contar, hein? Aqui, ó. 34 quilocalorias é a quantidade de energia fornecida por uma porção de 10 gramas de margarina. Quando o indivíduo ingerir 10 gramas dessa margarina light, ela, ao ser metabolizada, fornecerá 34 quilocalorias de energia. Por outro lado, a margarina normal, o rótulo diz que os mesmos 10 gramas fornecem quase o dobro, olha lá, 72 quilocalorias. Então, isso define exatamente o que é um produto light, né? Ele é constituído por um dos ingredientes em quantidade inferior que faz com que a quantidade de energia disponibilizada ao ser queimada seja menor. Um outro exemplo acontece com muitas bebidas. Por exemplo, aqui nós temos a Coca-Cola normal e a Coca-Cola light. E eles falam que a Coca-Cola light ou diet tem diferença. O termo light é aquele na qual um componente é reduzido. Então existia até a tal da Coca-Cola Light. Me parece que ela saiu de circulação, não existe mais, porque tinha diabético consumindo Coca-Cola Light, pensando que não tinha açúcar, mas tinha metade de açúcar que o produto normal, e o diabético pode ter um problema e até morrer por hiperglicemia. Então eles tiraram essa tal de Coca-Cola Light e colocaram a Coca-Cola Zero ou Diet,
que significa que esse produto é zero de açúcar e, consequentemente, por esse fato, aí ele coloca que a quantidade de energia é zero. Não chega a ser zero exatamente, né? Mas muito próximo disso. Por outro lado, aqui você pode observar que essa microlatinha de Coca-Cola de 220 mililitros, ao ser consumida, fornece 93 quilocalorias por esse alimento. É claro que se você ingerir uma latinha de 350 mililitros, o volume é maior. É claro, se você tomar uma garrafinha de 600 ml, a quantidade de energia aumenta. Se tomar 1 litro de Coca-Cola, e assim sucessivamente. A quantidade de energia é decorrente da quantidade dos carboidratos aqui, do açúcar presente na bebida. E assim sucessivamente, certo? Agora, nós vamos estudar a fonte de energia que nós necessitamos para as nossas atividades diárias. Da onde é proveniente essa energia? É claro que é proveniente do consumo dos alimentos, da nossa dieta. A nossa dieta, ela é constituída dos alimentos que, de um modo geral, os nutricionistas dizem que são vários os constituintes desses alimentos. Nós temos vitaminas, sais, minerais, mas de um modo geral, eu vou incluir aqui aqueles que originam a quantidade maior de energia ao serem metabolizados, que são os carboidratos, classe representativa dos açúcares, os lipídios, classe que representa os óleos ou gorduras, e as proteínas, que representam as carnes de um modo geral. Não necessariamente soja, por exemplo, tem a proteína, né? O ovo também tem proteína, mas enfim, essa é a classificação dos grupos, dos constituintes dos alimentos que produz maior quantidade de energia. Inclusive, vocês viram na margarina light que o valor reduzido 50% de gordura reduz 50% aproximadamente a quantidade de energia fornecida. Ah, exatamente. Quantidade de energia produzida, ou seja, é o calor que é transferido para o nosso organismo quando esse alimento é metabolizado. Quando o alimento ele reage, ele vai reagir e fornecer energia térmica em forma de calor. Essa energia térmica, o calor proveniente da metabolização dos alimentos, é que é responsável pela manutenção da atividade humana, das nossas atividades diárias. Estas atividades diárias, eu vou dividi-las em 2 grupos. As internas, que são classificadas como atividades metabólicas, responsáveis metabólicas pelo funcionamento das células, dos tecidos, dos órgãos. E também existem as atividades externas, que, por sua vez, vai originar movimento muscular, né? E é a atividade exatamente do músculo, que é a atividade proveniente das
atividades do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, certo? Então, eu vou subdividir para vocês essas atividades metabólicas como sendo aquelas que dependem muito da atividade, sexo da pessoa, massa muscular. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma tabela, e nessa tabela eu vou mostrar exatamente essa questão que dessas atividades metabólicas estão relacionados, por exemplo, uma pessoa que trabalha no escritório precisa de uma quantidade de energia bem menor do que aquele carpinteiro, porque o carpinteiro faz uso com maior quantidade da atividade muscular, por isso ele gasta mais energia. Um rapaz de 16 anos, ele precisa de uma quantidade de energia muito maior do que o homem de 65 anos, mesmo porque o homem de 65 anos, a sua musculatura já fica mais atrofiada, né? Já vai haver perda muscular e, consequentemente, diminui a quantidade de energia. Uma pessoa de 1,60 m, em torno de 60 quilos, precisa de uma quantidade de energia muito menor do que um homem de 1,90 m e 82 quilos, porque a massa muscular é maior. A mulher e o homem de mesma massa, salvo as exceções, evidentemente, o homem precisa um pouco mais de energia, porque a massa muscular, de um modo geral, salvo as exceções do homem, é um pouco maior do que das meninas, e assim sucessivamente. Tá? Agora, o que vai, no caso, originar a quantidade de calor para a manutenção dessas atividades é o consumo dos alimentos, né? Aqui eu tenho vários exemplos, sendo que está no topo dessa tabela a manteiga, que é da classe dos lipídios, queijo, também lipídio, o açúcar, da classe dos carboidratos. Isso vai diminuindo até chegarem os vegetais aqui, que a sua metabolização origina uma quantidade de energia bem menor, né? E agora, em termos das atividades musculares, além, é claro, daquilo que você faz diariamente, você tem aquela dúvida: puxa vida, eu consumi uma quantidade de alimento acima do que as minhas necessidades metabólicas necessitam. Qual atividade muscular eu posso fazer para queimar esse excesso? Então, vamos lá. Então, se você gosta de jogar futebol, fique você sabendo que você queima 550 quilocalorias por hora. Aí você ficou com a consciência pesada. Você comeu 2 barrinhas de chocolate que deu em torno de 600 quilocalorias. E agora eu quero queimar. Então, na caminhada, quanto eu tenho que caminhar para queimar os 600? Quanto você falou? 600 quilocalorias, 2 horas de caminhada. Nossa, é muita coisa. Então, da próxima vez, para não ficarmos com esse excesso, eu vou pensar melhor e consumir uma quantidade que eu sei que eu não vou queimar e que pode dar um excesso em forma de gorduras localizadas, em forma de adipócitos. Isso pode causar acidente vascular no coração, no cérebro, enfim. O uso controlado da alimentação de acordo com a atividade de cada pessoa. Nossa, eu sou muito suspeito para falar, mas esse assunto é muito interessante porque ele está diretamente relacionado com a biologia molecular da nossa espécie, das atividades metabólicas que são provenientes da energia que os alimentos, ao serem consumidos, originam. Mas agora nós vamos ter que parar por aqui, nesse momento, e entrar na parte mais, digamos, técnica da termoquímica, mas voltado para a parte da química. Mas não poderia começar isso sem antes fazer para vocês
essa abordagem geral. Vamos para a termoquímica da parte 2. Acompanhe, por favor. Agora, voltando para a termoquímica com a parte técnica propriamente dito, agora nós vamos estudar as aplicações desse calor que nós mencionamos no vídeo anterior com relação à parte voltada para a química. Existem dois tipos de reações. Existem, primeiramente, as reações em que as substâncias reagentes, quando elas reagem formando os produtos da reação, essa reação ela ocorre com calor, com energia térmica, calor liberado para o meio externo. Essa é uma reação em que transferido para o meio externo energia térmica em forma de calor. Essa reação que libera, transfere calor para o meio externo, chama-se reação exotérmica. É uma palavra que o próprio significado sugere o que está acontecendo. Térmica é o calor envolvido no sistema, e exo, né? Alguns chamam de exo, eu gosto de usar o termo exo. Exo quer dizer para fora. Para fora, calor. Para fora significa calor liberado, e essa reação chama-se exotérmica. A reação exotérmica é aquela que ocorre com energia térmica, calor liberado para o meio externo. Existe uma segunda reação chamada de reação em que os reagentes, ao se transformarem em produto, eles vão absorver energia térmica externa em forma de calor. Calor absorvido. Então, o que acontece? Os reagentes, eles vão receber
essa energia térmica do meio externo e vão se transformar em produtos. Observem que o fato da reação retirar calor do meio externo, retirar calor quer dizer absorve energia térmica do meio externo. Essa reação chama-se endotérmica. A palavra já é sugestiva, ela já sugere para vocês o que vai acontecer. Térmica é o calor envolvido e endo quer dizer para dentro. Calor para dentro, calor absorvido. Reação endotérmica. Exotérmica, exo quer dizer para fora, calor liberado. Essas são as duas reações que serão estudadas na termoquímica. Como vocês viram neste exemplo, eu falei que existem reações que liberam calor, outras absorvem. Calor liberado, calor absorvido. Calor é uma forma de materializar a energia térmica em trânsito, nós vimos anteriormente, não é? Bom, aqui nesse caso especificamente, na química, esse calor envolvido na reação química será materializado, será medido por uma grandeza chamada entalpia. Tá? A entalpia é a grandeza que vai medir o calor envolvido numa reação química. As unidades são quilocalorias ou quilojoules. Sendo que o Sistema Internacional de Unidades preconiza o uso de joule. Mas nos exercícios que nós vamos fazer, tanto aparecem caloria ou joule, mas o preferencial é joule. Muito raramente eu preciso transformar caloria em joule, mas se houver necessidade, para transformar caloria em joule, basta multiplicar por 4,18. Por que fazer isso? Porque uma caloria é 4,18 joules. Mas isso eu só faço se o exercício pedir joule e ele der caloria. Normalmente, se ele não pedir, eu uso o que ele der. O que eu faço, então, com a entalpia? Vou repetir. A entalpia é a grandeza química que vai medir a energia térmica envolvida numa reação química. Tá? Reagentes e produtos. Então, se eu medir a energia térmica, o calor, a energia térmica que os reagentes apresentam, então eu tenho a entalpia dos reagentes ou inicial. E se dá para medir essa grandeza para os reagentes, eu também meço para os produtos, são substâncias químicas, então eu tenho a entalpia dos produtos ou final. Ora, meus amigos, se vocês verificarem o que nós temos aqui, reagente, produto, final, inicial, se eu tenho esses dois valores, isso indica que eu posso calcular o que com eles? Resposta: a variação de entalpia, que é o famoso ΔH, que é calculado por ser variação final menos inicial. Ou ainda, ele pode ser calculado como entalpia dos produtos, que é o final, menos a entalpia dos reagentes, que é o inicial. É assim que nós calculamos a variação de entalpia. Essa variação de entalpia é uma espécie de um saldo, vamos dizer assim, um saldo em termos de quantidade de calor envolvido no sistema.
Esse saldo pode indicar que sobra energia ou falta. Se sobrar energia, ela é liberada a reação exotérmica. Se faltar energia, então o que falta, os reagentes vão absorver a reação endotérmica. Ok? Agora vamos estudar detalhadamente as reações exo e endotérmica. Acompanhem, por favor, a sequência da aula. Muito bem, aqui nós vamos fazer uma comparação entre as duas reações, a exo e a endotérmica. Nós vamos colocar alguns parâmetros aqui. Então vamos ver primeiro qual é a condição para a ocorrência de uma reação exotérmica e endotérmica. Com essa condição, nós vamos depois verificarmos o sinal do ΔH, se ele é positivo ou negativo, e depois chegarmos a uma conclusão com relação ao sinal do ΔH. Primeiramente, vamos deduzir. Não decorem, por favor, não decorem. Eu quero que vocês entendam o raciocínio. A reação exotérmica diz que a palavra térmica está relacionado à temperatura. Temperatura, energia térmica, é o calor envolvido. Exo é para fora ou para dentro? Para fora. Para fora é calor liberado ou calor absorvido? Para fora é liberado. Libera calor porque os reagentes possuem muita ou pouca energia? Está liberando porque tem muita energia. Como quem vai medir essa energia é a tal da entalpia, logo, a condição para uma reação liberar calor é a entalpia dos reagentes tem que ser maior que a entalpia dos produtos. Os reagentes têm mais energia do que os produtos. Tem tanta energia que sobra. E pelo fato de sobrar, então libera. Como acabamos de ver há poucos instantes que o ΔH é produto menos reagentes, como vai ficar esta variação produto menos reagentes se eu subtrair produto menos reagente, sendo que o reagente é maior que o produto? Então eu vou subtrair um número menor de um número maior. E matematicamente, o que acontece quando eu subtrair um número menor de um número maior? O que vai acontecer é que eu terei uma variação de entalpia menor do que zero. O ΔH é negativo. Mas o ΔH é negativo por uma questão da matemática básica, porque eu estou subtraindo o número menor de um número maior. Por isso o ΔH é negativo. Mas aquele calor que falamos o tempo inteiro nessa aula, ele é positivo. E calor positivo significa que está sobrando calor. Ou seja, sobra calor, então quer dizer calor liberado para o meio externo. Por isso a reação é chamada exotérmica. Eu vou fazer exemplos para vocês visualizarem isso. Um exemplo é a clássica reação de formação da água. Hidrogênio reage com meio mol de oxigênio, formando água no estado líquido. E aqui vem a seguinte informação do lado. O ΔH é menos 286 kJ por mol. ΔH negativo. Por que o ΔH é negativo? Por esse motivo. Porque a entalpia dos
reagentes é maior que os produtos, então quando eu subtraio a energia dos reagentes e dos produtos, dá uma variação negativa. Essa é uma forma de identificar a reação exotérmica. A mesma reação pode ser escrita de outra maneira. Hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso, dando água no estado líquido. Aí aparece assim do lado, ó, aparece essa informação aqui, ó, mais 286 kJ por mol. É a mesma reação, só que ela foi escrita de outra maneira. Mas você me pergunta, PC, o que é isso aqui que não tem o ΔH do lado? Ah, isso que não tem o ΔH do lado é o calor da reação. E quando esse calor é positivo, quer dizer que está sobrando. Se está sobrando, o calor é liberado. Se ele é liberado, a reação é exotérmica. E essa reação exotérmica tem uma terceira forma de representá-la, que é assim, ó. Hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso. Aí eu vou colocar aqui do lado, ó, menos 286 kJ por mol, formando o produto H2O líquido. É a mesma reação? É a mesma coisa. E como eu interpreto esse calor negativo do lado aqui dos reagentes? É mudança de membro. Como os matemáticos fazem numa equação mudar um termo de um lado para o outro, eles não mudam o sinal? Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Peguei o calor positivo do lado dos produtos, mudei ele de membro, ficou negativo do lado esquerdo, mas não mudou, o raciocínio continua o mesmo. Calor negativo do lado dos reagentes quer dizer que isso é a quantidade de energia que sobra. E se sobra é liberado. Se é liberado, a reação é exotérmica. Para finalizarmos este raciocínio, agora eu vou colocar isso que eu falei em um gráfico para vocês visualizarem melhor. O gráfico na ordenada é a entalpia, a grandeza que vai medir o calor envolvido, e na abscissa é o sentido da reação, que é dos reagentes para os produtos. E a condição para a reação ser exotérmica é essa: reagente com entalpia maior que os produtos. Então aqui neste patamar superior estão os reagentes e nesse patamar inferior estão os produtos. Esse patamar representa a energia que os reagentes possuem e este outro patamar representa a energia que os produtos possuem. Ok. Se isso aqui é a energia dos reagentes, esse patamar é a energia dos produtos, o que significa isso aqui, ó? O que significa esse intervalo? Esse intervalo significa a variação de entalpia, o ΔH. E para baixo, esse ΔH é negativo. E como eu devo interpretar isso? Como eu interpreto que uma reação, o ΔH é negativo? Dessa maneira aqui, ó. ΔH negativo quer dizer calor para fora. Calor liberado, reação exotérmica. Muito bem. Agora vamos estudar a reação endotérmica e finalizar esse assunto por hoje. A reação endotérmica, a palavra endo quer dizer para dentro. Térmica é o calor, a energia térmica em trânsito. E se ele diz que é endotérmica, endo para dentro quer dizer que o reagente absorve energia. Se ele absorve energia, porque ele tem muito ou pouca energia. Para ele absorver, ele tem pouca energia. Então, a condição para uma reação ser endotérmica é que a entalpia dos reagentes é menor que os produtos.
como a energia que os reagentes possuem ela é pequena, por isso ele precisa o reagente absorver o que falta para poder formar produto. Como nós vimos que a variação da entalpia é expresso por produtos menos reagentes, ou seja, final menos inicial, como ficará esta variação para esta condição? Ou seja, reagente é menor que o produto. Então eu vou subtrair o produto que é maior dos reagentes que é menor a energia. Matematicamente, se você subtrair um número maior de um menor, isso vai dar uma variação positiva, maior do que zero, por questões algébricas. A variação é positiva, só que o calor envolvido no processo é negativo. Então, se o calor positivo indica que ele está sobrando, e se sobra é liberado, consequentemente, se o calor é negativo, indica o que isso? Que é o que está faltando, que o reagente vai absorver para reagir. Vamos fazer exemplo para mostrar isso para vocês. Vou pegar como exemplo o óxido de mercúrio sólido, e ele vai se transformar em mercúrio líquido mais meio mol de oxigênio gasoso. E ele informa para vocês que essa reação tem um ΔH igual a mais 90 kJ por mol. O que isso significa? Significa que pelo fato do ΔH é positivo, o reagente tem pouca energia. E a energia que ele tem não é suficiente para ele formar produto. Então, como é que ele reage se ele não tem energia? Então, como é que ele reage? O reagente vai absorver 90 mil joules da energia externa para poder formar produto. Ele vai absorver em forma de energia externa como, PC? Através de aquecimento. Quando você esquenta a substância, ela vai se decompor. E se não esquentar? Ela tem pouca energia, não vai acontecer nada, ela não vai reagir. A mesma reação química pode ser escrita de outra maneira. Óxido de mercúrio formando mercúrio líquido, oxigênio gasoso. Aí aparece aqui do lado a seguinte informação, menos 90 kJ por mol. É a mesma coisa, só que foi escrito de outra maneira. O que é isso aqui que foi colocado que não tem o ΔH do lado? Sem o ΔH do lado é o calor da reação, que eu disse para vocês. O calor da reação é negativo. Quer dizer, se é negativo, isso é o que está faltando para a reação ocorrer. E se isso é o que falta, é justamente isso que o reagente vai, o que, pessoal? Absorver em forma de aquecimento para poder reagir. Uma última forma de representar a mesma coisa é pegar o calor que está do lado dos produtos e mudar ele de membro. Aí, se mudá-lo de membro, ele vai ficar do lado esquerdo com o sinal trocado. Mas mudou o sinal, a posição, mas o significado continua sendo o mesmo. Quando vocês encontrarem uma reação com o calor positivo do lado dos reagentes, você tem que interpretar isso da seguinte maneira: essa é a quantidade de energia externa que o reagente vai absorver em forma de calor feita por aquecimento para formar produtos. Ok? Para encerrarmos, eu vou fazer o gráfico para compararmos com
o gráfico da reação exotérmica, sendo que na ordenada eu vou colocar a entalpia, na abscissa o sentido da reação, que é sempre dos reagentes para os produtos. Só que agora os produtos possuem uma energia maior do que os reagentes. Por isso, os reagentes agora estão aqui embaixo. Esse patamar mostra a energia que os reagentes possuem. Este outro patamar mostra a energia que os produtos possuem. Então, para o reagente formar produto, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: ele vai ter que subir essa escada aqui, né? E para subir essa escada, é necessário que ele absorva, retire calor do meio externo, para ele, ao receber essa energia externa, possa formar produto. E nesse caso, como vocês estão vendo, esse ΔH para cima quer dizer que ele é positivo e essa reação é endotérmica. Amigos, a oportunidade de fazer esse vídeo permite que você possa assisti-lo mais de uma vez, permite que você possa reduzir a velocidade do mesmo. Passou um pouco do tempo, quase 60 minutos, mas eu quis que ele ficasse bem, de uma forma que vocês pudessem digeri-lo. Como é um assunto visto pela primeira vez, por favor, façam a gentileza de assisti-lo novamente e em seguida vamos aplicar nos exercícios. Muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima oportunidade.